Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, sua apresentadora, e hoje nós vamos falar sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Além disso, é claro, eu vou trazer a citação de um livro e vamos falar sobre mais algumas coisas. Vamos adentrar esse universo da história do livro A Biblioteca da Meia-Noite? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras do livro Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro? Uma personagem estava pensando, aqui dentro do contexto do livro, a respeito de uma biblioteca. E essa frase é sobre isso. Há tantas histórias aqui. Sempre pareceu que talvez todas as palavras nos livros vazassem de alguma forma, escorressem pelo metal, pela madeira e pelo mármore, tornando o lugar mágico. Um lugar que os amantes de livros frequentavam. Um lugar onde contadores de histórias e escritores nasciam. Um lugar onde nada mais importava a não ser o e se. As bibliotecas, as livrarias também, que tem vários livros, são ambientes onde nós, amantes de livros, gostamos de frequentar. E para aqueles que veem os livros de uma forma um pouco mais profunda, além do que só histórias, e veem como toda essa coisa mágica, como é citado ali a respeito à biblioteca, também tem uma visão desses ambientes onde moram esses tantos universos que são os livros que estão nessas bibliotecas, nessas livrarias, veem, então, esses lugares com essa visão mágica, como se ali fosse o local em que são forjadas as pessoas que amam escrever, as pessoas que amam ler, as pessoas que amam contar histórias. Porque, na verdade, as bibliotecas são sim lugares mágicos. Imagina se eu te dissesse, se não soubesse que é uma biblioteca, eu te dissesse que existe um lugar que contém milhares e milhares de histórias, milhares e milhares de pessoas, de vidas, de um monte de coisas, onde tu pode adquirir um monte de conhecimento, onde tu pode se divertir, onde tu pode aprender a escrever, aprender a ler, aprender um zilhão de coisas. Não é algo incrível? Não é incrível saber que existe um lugar que a gente pode se transportar para um monte de outros, para um monte de outros universos, de outras realidades? Isso que é uma biblioteca. Não é nada mais que isso que está sendo dito aqui nessa passagem do livro. A biblioteca é esse lugar encantador. A biblioteca é onde essas histórias se conectam com as pessoas, é onde essas histórias vazam dos livros e atravessam toda aquela biblioteca até chegar no nosso coração. O livro do episódio de hoje é A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Esse livro é um pouco famoso, um pouco não, né? Porque de acordo com a capa, já milhares de exemplares foram vendidos. Então é um livro conhecido principalmente pelo público jovem. Ele se popularizou muito no TikTok, inclusive. Muitos jovens começaram a ler esse livro por causa da sua popularidade lá nesse aplicativo. Eu fiquei curiosa por bastante tempo de por que esse livro era tão famoso. E eu acabei pedindo ele de aniversário. E ganhei. E agora tive a oportunidade de finalmente entender por que é que esse livro é tão falado, tão comentado, por que as pessoas gostam dele. E já digo, realmente, não só falam que ele é bom, ele é bom. Não é aquele que tem mais fama do que, de fato, ele merece. Ele merece a fama que tem. E acho que merecia até mais fama. Pessoas de outras faixas etárias devem conhecer esse livro e adentrar nessa biblioteca, se eu posso dizer, e descobrir essas maravilhas que estão aqui nesse livro que eu vou agora detalhar melhor. Esse livro foi lançado em 2020. Então, grande parte da causa da popularização dele no TikTok foi justamente por conta de ter sido lançado nesse ano pandêmico
onde estava todo mundo isolado dentro de casa, e justamente utilizando essas mídias sociais, o TikTok se popularizou muito nesse ano. Então, ao ser lançado nesse ano, ele teve aquela plataforma ali para crescer mais e atingir várias pessoas. Então, tem muito a ver com isso também. Mas sobre o que esse livro fala? Porque essa capa não revela muita coisa. Ok, tem uma biblioteca, tem alguma coisa a ver com meia-noite, mas sobre o que é esse livro? O livro começa falando da vida de Nora. Nora perdeu os pais, está brigada com o irmão, acaba perdendo seu único emprego, seu gato, que era o único ser com o qual ela tinha contato frequente, com o qual ela tinha ali um amor recíproco, morre e ela acredita que seja por causa dela. Ela não tem ninguém. Ela se sente muito sozinha e ela é muito frustrada. Ela, quando era menor, tinha vários sonhos, ou pelo menos acreditava ter vários sonhos pela influência que ela acabava tendo ali de outras pessoas. Ela sonhava, muito por influência do pai, em ser uma nadadora. Ela nadou por muito tempo por causa do desejo do pai de que ela nadasse. Só que ela acabou desistindo por causa da pressão e porque ela descobriu que aquilo não era realmente o que ela queria. Ela não estava preparada para competir do jeito que o pai dela queria. Ela também achava que um dos sonhos dela era ter uma banda. No caso, ela tocava piano e o irmão dela também queria ter uma banda, então eles se juntaram com outras pessoas e acabaram tendo uma banda. Só que a pressão era muito grande para ela também e ela acabou desistindo. Ela ia se casar, mas desistiu em cima da hora também de se casar com um homem, seu noivo Dan, por causa que ela achava que não estava preparada para aquela vida. Ela também, quando era menor, pensou em ser glaciologista, estudar as geleiras, mas ela também acabou nem seguindo esse caminho e só cursou filosofia. Ela tinha muitos arrependimentos. Arrependimento de não ter seguido com a natação, apesar de na época ela ter achado que não devia seguir. Ter desistido da banda, apesar da pressão. Ter desistido do casamento. Ter desistido do sonho de ser glaciologista. Então ela vivia com muitos arrependimentos. Ela vivia à base de medicamentos por todas essas frustrações que ela tinha na vida, por todo esse isolamento que ela tinha, por toda essa falta de afeto que ela tinha. Ela não conseguia viver mais. Ela então simplesmente decidiu que não queria mais viver. E por causa disso, ela acaba indo para um lugar que fica no meio termo entre a vida e a morte, a Biblioteca da Meia-Noite. É um local onde existem milhares de possibilidades de vidas que a Nora poderia ter se ela tivesse tomado alguma atitude diferente. Se ela tivesse feito aquilo que ela decidiu não fazer no passado. Então ali era uma oportunidade dela experimentar outras vidas e descobrir qual que seria a vida perfeita para ela. E então, se ela realmente chegasse a encontrar aquela vida perfeita, ela poderia viver ela, sem ter que se preocupar com a vida raiz dela, que é a vida inicial. Depois que ela se acostumasse com aquela vida que ela achasse que era perfeita, ela poderia ficar para sempre e ela ia esquecer da experiência anterior, então ela ia sentir, ela ia ter memórias de que ela viveu o tempo inteiro naquela vida. Só havia um porém em toda essa questão. Se ela desistisse de uma vida, se ela voltasse para a Biblioteca da Meia-Noite, ela jamais poderia pegar o livro de novo. Ela jamais poderia entrar na vida novamente. Então, os livros, eles eram o transporte dela para as outras vidas. Quem estava lá como guardiã da Biblioteca da Meia-Noite era a senhora Elme, a bibliotecária da biblioteca da escola dela, que ajudava ela em muitas questões da vida dela, em muitos conflitos, quando ela perdeu parentes, entes queridos, e ela jogava xadrez com a menina. Então, nesse lugar ali, ela acaba encontrando a senhora Elme, de certa forma, mas não era bem ela. Era uma representação ali que ia guiar ela nessa jornada dentro da Biblioteca da Meia-Noite. O primeiro passo para que ela pudesse, então, ir ali para as outras vidas era ver o livro dos arrependimentos. Era ali que estavam todos os arrependimentos da vida dela. Todos. Dos maiores aos menores. Absolutamente tudo estava escrito ali. Ela queria ter sido uma melhor mãe de pet, ela queria ter
mudado isso, mudado aquilo, estava tudo ali. E a partir disso que ela começa a experimentar as outras vidas. Então, não necessariamente nessa ordem, ela tenta ir para uma vida onde o gato dela não saiu de casa e não foi atropelado, porque ele morreu, teoricamente, atropelado. Só que aí ela descobre que, na verdade, o gato dela não morreu atropelado. O gato dela tinha uma condição cardíaca. Ele ia morrer de qualquer jeito. Ele morreu dentro de casa quando ela não deixou ele sair nessa outra vida. E ele morreu, na verdade, na vida raiz dela, de ataque cardíaco na rua. Ela só supôs que ele tinha sido atropelado. Então, esse arrependimento acaba sumindo do livro de arrependimentos dela. Porque, na verdade, não tinha sido culpa dela que o gato morreu. Ele ia morrer de um jeito ou de outro por causa do problema que ele tinha. Ela também experimenta uma vida onde ela casou realmente com o noivo dela, o Dan. Eles tinham um sonho, que na verdade era mais do Dan do que dela, de morar num cantinho lá longe, bem isolado e ter um pub. Bem isolado da cidade que eles viviam, bem isolado nesse sentido. Não viver sem ninguém, porque obviamente se eles tivessem um pub no meio do nada, não ia ter fregueses para eles poderem vender as coisas para poderem frequentar o local. E aí, ela vive um pouco ali com ele, mas ela percebe que, na verdade, não era isso que ela queria. Ela não tinha aquele mesmo sonho que ele de ter aquele pub. E ele nem mesmo valorizava ela naquele casamento. Naquela vida que eles teriam juntos, ela deixaria de ser valorizada por ele e ela se sentiria extremamente infeliz com aquilo. Porque aquele não era o sonho de vida dela. Ela teria abrido mão de tudo só para viver aquela vida com ele. Isso é uma coisa que às vezes acontece na vida de muitas pessoas, que é desistir da sua vida pelo sonho de outra pessoa. Quando se casa, às vezes, ou enfim, alguma outra relação da vida que acaba abrindo mão de sua própria pessoa para poder ficar com outra e agradar. Ela abria mão do próprio intelecto por causa dele. Ela tinha que fingir que sabia menos coisas, porque senão ela ser uma sabichona desagradava ele. Outro dos arrependimentos dela era não ter ido para a Austrália com sua melhor amiga Izzy. Depois que tinha acontecido o fato dela ter largado o noivo dela 2 dias antes do casamento, a amiga dela convida ela, a melhor amiga dela, convida ela para ir para uma viagem à Austrália, para elas verem as baleias. Só que ela acaba não indo para essa viagem. E isso acaba distanciando as duas. E é um dos arrependimentos dela, de não ter ido para aquela viagem. Então ela pega o livro que leva ela para essa vida onde ela teria sim ido com a amiga. Só que ela não volta naquele exato momento que ela teria ido com a amiga. Ela volta no equivalente ao dia que ela foi parar na biblioteca da meia-noite, naquela vida. Então ela vai lá e começa a viver aquela vida, só que ela não encontra a amiga dela. Ela tá nadando numa piscina, ela explora ali o ambiente, mas ela não encontra a amiga dela. E ela descobre que, na verdade, a amiga dela não estava mais viva. Fazia um bom tempo. A amiga dela morreu em um acidente de carro. Logo que elas estavam ali, assim, no início da viagem, ela acabou morrendo no acidente de carro. E ela perdeu a amiga dela. E ela continuou na Austrália, ela não voltou para a cidade de onde ela era. Apesar de ter perdido a amiga que foi o motivo dela ter ido para lá. E é uma questão que é falada. O luto travou ela. E isso é uma das coisas que acontece com as pessoas que sofrem com a perda de alguém. De simplesmente ficar paralisada, de não conseguir mudar nada na vida, de não conseguir tomar uma atitude, de a vida estagnar a partir daquele momento. E é uma coisa muito difícil de se desprender desse luto para continuar a vida. Porque a gente não quer simplesmente esquecer aquela pessoa e nem deve esquecer aquela pessoa que a gente perdeu. Mas é muito difícil a gente conseguir separar um pouco as coisas e voltar a viver em uma certa normalidade após não ter mais aquela pessoa presente na nossa vida. E isso é mostrado nesse trecho do livro. Ela também vai para uma vida onde a vida de natação dela progrediu tanto que ela foi uma atleta olímpica. Que ela participou de 2 Olimpíadas, ganhou medalha nas duas, e o pai dela ainda estava vivo. Porque nas outras vidas, o pai e a mãe dela estavam mortos, ambos. Nessa, o pai dela acabou continuando vivo.
E ela estava achando que ia ser uma experiência muito boa, né? Ter realmente sido uma atleta olímpica, ser reconhecida pelas pessoas, tá ali palestrando, que era isso que ela ia fazer naquele dia, ter mais saúde, porque o corpo dela era muito mais saudável naquela vida. Só que, na verdade, ela descobriu que, apesar de todo aquele sucesso que ela tinha, ela era uma pessoa extremamente infeliz. Na vida raiz dela, ela vivia à base de remédios. E aqui também. E aqui ela era muito, muito, muito mais triste. Porque ela perseguiu esse sonho que, na verdade, ela descobriu que não era dela. Era o sonho do pai. E assim como ela fez na vida que ela casou de fato com o Dan, nessa vida ela abriu mão dela mesma para atingir aquele objetivo que o pai dela queria, que era ser uma grande nadadora. Ela abriu mão da música, do amor, dos amigos, do estudo, de tudo. E foi seguir esse sonho. Então, novamente, não adianta a gente perseguir sonhos que são de outras pessoas, porque quem vive a nossa vida é a gente. Ela acreditava muito que não queria mais viver, porque a vida dela não valia a pena ser vivida. Só que então, ela vai para uma outra vida através de um livro em que ela tinha seguido a carreira de glaciologista. Ela estudou sobre isso e ela estava lá em um dos polos para ver o derretimento das geleiras, porque eles poderiam acabar inundando ali uma cidade, destruindo uma cidade, se aquelas geleiras derretessem muito rapidamente. E ela estava ali para ver essa questão e ela cuidava de uma área de mudanças climáticas relacionadas às geleiras. E aí, durante todo esse processo, ela acaba tendo que cuidar ali dos ursos. Tinham ursos na área que eles estavam estudando, as geleiras, e ela tinha que ver se os ursos não iam ir para cima das pessoas. Então ela tinha que ficar cuidando para ver os ursos. E aí apareceu um urso. E ela ficou muito amedrontada. Ela pensou: meu Deus, eu vou morrer? Eu não quero morrer. E ela fica lá assustando o urso, batendo na panela com uma concha, chama a atenção do pessoal. E ali ela percebe, naquele medo que ela tava de perder a vida, ela percebe que na verdade ela quer viver sim. Depois de experienciar todas aquelas vidas, ela percebe que na verdade os arrependimentos dela não eram tão fundados assim e que na verdade a vida dela vale sim a pena ser vivida. Algumas alterações precisam ser feitas, mas a vida vale a pena ser vivida, ela não quer morrer. E é nessa vida que ela acaba encontrando um outro homem como ela, Hugo. Ele dá um nome para isso que eles eram, essas pessoas que estavam entre a vida e a morte, num local que dava acesso a outras vidas. Essas pessoas, de acordo com ele, seriam os sliders. De slide, que poderia ser, em uma tradução livre, transita. Então, as pessoas que transitavam entre as vidas. E eles conversam sobre toda essa experiência e ela descobre que, na verdade, para ela é uma biblioteca. Mas para cada pessoa é uma coisa diferente. Então, para ele, é uma locadora. Porque o lugar que eles vão entre a vida e a morte tem a ver com uma memória afetiva que eles têm de algum lugar. Ela acaba se desconectando dessa vida, apesar de ter sido muito divertida essa experiência para ela, porque não tinha tanto a ver com ela. Ela então explora muitas e muitas vidas. Ela também vive uma vida em que a banda que ela tinha com o irmão deu certo. Eles são um sucesso. Só que o irmão dela não tá vivo. O irmão dela morreu de overdose. E ela percebe que a vida sem o irmão dela não vale a pena. Porque ela não tinha mais ninguém. Apesar de na vida raiz dela, ela não ter o irmão próximo, ele pelo menos estava vivo. Ele pelo menos vivia uma vida feliz, ou pelo menos vivia a vida dele. Ali não. Ali não tinha irmão nem para viver vida triste, não tinha irmão para viver nada, porque ele havia ido embora. Isso mostra que uma vida sem ninguém mesmo, uma vida sozinha, pode ser muito vazia, mesmo que a gente alcance coisas inimagináveis, coisas incríveis. Sem amor, a gente não é nada. Tanto é que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, nós precisamos estar em sociedade, conviver com outras pessoas e então receber afeto e amor. Sem isso, não somos nada. Uma vida que ela também decide experienciar é uma em que ela se casou com um outro homem, que ela conheceu também na vida raiz dela. Não era o Dan, era um outro homem.
E ela teve uma filha com esse homem. Quando ela passa dias e dias, porque ela começou a passar muito tempo naquela vida, foi a que ela ficou mais tempo, ela ficou muitos dias. E ela foi vivendo a vida ali e foi começando até a lembrar de coisas daquela vida, como se ela realmente estivesse se fixando ali. Quando ela teve ali uma criança, ela teve em outras vidas, mas naquela ali ela teve uma ligação real com aquela menina. Ela percebeu que, na verdade, o que faltava na vida dela não era consertar os problemas, não era mudar as coisas que ela tinha feito diferente. Era amor. Faltava amor, porque ela era tão sozinha, não tinha ninguém, que ela não tinha amor nem por ela mesma. Então é isso que eu já falei e que eu falo, que nós seres humanos precisamos de amor. Isso é sim nosso combustível e nossa razão de viver. A Nora acaba retornando para a biblioteca da meia-noite, apesar dela querer ficar naquela vida, porque aquela vida era a vida perfeita. Só que na verdade ela descobre que não tinha vida perfeita. Que na verdade tudo isso aconteceu, pelo menos na minha interpretação, para que ela percebesse que na verdade a vida que valia a pena ser vivida era a vida original dela. Era a vida raiz dela. Porque independentemente das decisões que ela tomasse ali nas outras vidas, ela não teria uma vida perfeita. E a única vida que ela realmente viveu foi a inicial. Ela viveria em mentira se ela simplesmente se colocasse ali numa outra vida que não foi ela que construiu o caminho até chegar àquela grandiosidade ou até chegar àquela simplicidade que havia ali naquelas outras vidas. Quando ela retorna nesse momento na biblioteca da meia-noite, ela estava um caos. Ela estava se destruindo, estava pegando fogo, porque ela estava agora saindo desse espaço entre a vida e a morte. Então, ela decide: eu quero viver. Eu quero viver, eu não quero que a biblioteca seja destruída e eu seja destruída junto com ela. Então, ela descobre que para sair de lá, ela precisa pegar um livro específico. E esse era o único livro da biblioteca que não estava em chamas, porque tudo estava pegando fogo. E aquele livro não estava. Só que o livro estava em branco, porque todos os livros que ela abria e lia para poder entrar na vida tinha uma frase inicial para que ela pudesse entrar na vida, e aquele estava em branco. E com ele estando em branco, ela não conseguia ir para a vida perfeita. E ela descobre que ela própria tem que escrever o livro da vida dela. Então ela precisa escrever uma frase para fazer com que ela entre naquela vida. Nora está viva. E assim, isso é o que ela escreve. E assim, ela retorna à vida raiz dela. Minutos depois dela ter entrado na biblioteca da meia-noite, ela retorna. Todas aquelas vidas que ela viveu, aquelas milhares de vidas que ela viveu, foram em minutos do mundo real. Depois disso, ela acaba indo para o hospital e ela acaba descobrindo mais coisas. Além dela ter descoberto de que ela precisava de amor lá nessa experiência toda que ela teve, ela descobriu que, na verdade, aquelas pessoas que ela achava que não amavam ela, amavam. Ela estava afastada do irmão dela. E o irmão dela acaba recebendo a ligação e sabe o que aconteceu com ela e vai atrás dela e explica: eu não tinha nenhum problema contigo, eu te amo, irmã. Eu não me afastei de ti por causa de algum problema que eu tenho contigo. Eu estava cheio de coisas da minha vida, cheio de problemas na minha vida, que eu não conseguia te dar atenção nesse momento, eu não conseguia dedicar carinho a ti. Não é por causa de ti. Então agora eu estou aqui, agora e para sempre. Não vou te abandonar nunca mais. E ela descobriu que, na verdade, aquele medo que ela tinha que ele odiasse ela não era verdade. Ele não odiava ela por ela ter abandonado uma banda dele há 1000 anos atrás. Ele só tava com muitos problemas na vida dele. A amiga dela, que elas estavam afastadas, e na noite anterior ela havia pegado o celular e mandado uma mensagem pra ela: oi, Isa, estou com saudade, como é que está a sua vida? E ela não respondeu. E ela viu a mensagem e não respondeu. E ela pensou: ela me odeia, ela não quer mais saber de mim. Ela não me respondeu porque ela tá muito brava comigo por eu não ter ido na viagem com ela. E depois, quando ela acordou, depois de todo esse processo da biblioteca da meia-noite, ela descobre que, na verdade, a amiga dela só não respondeu ela naquela hora porque ela queria responder com mais detalhes.
Então, na verdade, às vezes a gente pensa tanto, tanto, tanto nas coisas que devem estar acontecendo, que os outros devem achar isso, que os outros devem achar aquilo. E, na verdade, muitas vezes nem é isso. Ela se preocupava tanto que o irmão dela odiava ela, se preocupava tanto que a amiga dela não queria mais saber dela. Mas, na verdade, não era isso. Se ela tivesse esperado mais um pouquinho, ela ia ter sabido que, na verdade, a amiga dela só tava, né, preparando ali uma coisa maior pra responder, que o irmão dela, na verdade, não tava bravo com ela, ele só tava cheio de problema. Então, é uma coisa que a gente precisa levar pra vida, e é difícil, que a gente não precisa pensar tanto naquilo que a gente não fez. A gente não precisa ficar tanto nesse e se eu tivesse feito? E pensar tanto, ah, essa pessoa deve estar isso, essa pessoa deve estar aquilo comigo. Não tem essa necessidade. Apesar de que a gente se arrepende, às vezes, de não ter feito uma coisa, ou de ter feito alguma coisa, a única vida que a gente pode viver é essa, é a de agora. Não tem como viver uma vida paralela, nem ela, que teve a opção de viver outras vidas, realmente tinha essa possibilidade. Aquelas outras vidas só existiam ali, só estavam ao alcance dela, para que ela percebesse que a única vida que ela realmente poderia viver plenamente, completamente, era a vida principal dela, a vida raiz dela, a vida original dela. E é isso. A única coisa que a gente pode controlar são nossas ações no agora. A única coisa que a gente pode arquitetar é o futuro. Mas não tem como mudar o passado. E é uma coisa difícil de aceitar, porque quem não tem arrependimentos? Mas é isso. A vida é feita de arrependimentos. E não há nada que a gente possa fazer a respeito dos arrependimentos, a não ser aprender com eles para construir o nosso futuro, para viver o nosso presente. Então, esse livro ele tem uma mensagem muito grande de viver a vida é importante, viver plenamente é importante, e os arrependimentos não podem nos prender de viver de fato a nossa vida. Então, leia esse livro, é uma mensagem muito boa, são personagens muito interessantes. A forma que é escrita é muito legal, porque a gente vai de uma vida para outra. Então, são várias histórias dentro de uma história só. São vários livros da vida dentro de um outro livro. Então, leia esse livro. É uma indicação maravilhosa. Eu me apaixonei por esse livro e você, com certeza, também vai se apaixonar se der uma chance. É importante destacar que a classificação indicativa desse livro é 14 anos. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, que como eu falei, é de hoje. Daqui a 2 semanas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, teremos nosso próximo episódio. Até a próxima!